Bom dia, quinto ano! Hoje é terça-feira, dia de aula de matemática da aula 12. Antes de iniciarmos a explicação da aula propriamente, eu tenho algo muito importante e assim rapidinho para dizer para vocês. E isso é para os alunos, para os papais, as mamães, todos. Nós temos um cronograma a cumprir. Esse cronograma segue assim. Cada semana é uma aula, nesse caso estamos na aula 12, porque estamos indo em sequência, e uma disciplina por dia, seguindo aquele horário que está no início da apostila, tá bem? Segunda-feira, língua portuguesa, terça, matemática, quarta, ciências, quinta, história e sexta-feira, geografia. E não precisa fazer com pressa, segue o cronograma da professora, porque a partir de hoje nós vamos também fazer o EMA e o ler e escrever. Então, se nós nos atropelarmos, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis, tá bem? Não se esqueça disso. E vamos lá. Aula de matemática, cálculo de porcentagens e representação fracionária. Nós já vimos um pouquinho disso nos Jogos Educacross, tivemos também atividade a respeito. E você com certeza já foi em algum lugar onde estava escrito assim, ó, e a sua mãe amou, 50% de desconto, 70% de desconto. E aí você viu esse símbolo, que é uma barra e duas bolinhas, né? Normalmente a gente vê muito isso quando tem Black Friday, lá em novembro, né? E as pessoas gostam de ver todos os descontos que as lojas estão dando. Bom, você sabe o que significa esse símbolo já. Significa porcento. Bom, e como isso funciona? É muito simples. É sempre legal você imaginar um quadradão dividido em 100 partes pequenininhas, iguais, do mesmo tamanho. Se nós pintarmos 10 partezinhas dessas, nós teremos pintado 10%. Se pintarmos 50 quadradinhos, 50%. O nome já diz, é porcento. Ah, Pro, mas só existe porcentagem se dividirmos o número 100? Não. A porcentagem se dá quando nós dividimos o todo, não importa quanto seja. Por exemplo, vamos supor que o todo seja 40, o número 40. E eu te falo assim, quanto é 10% de 40? É só você dividir 40 por 10 e você vai saber que 4 são 10% de 40. Ah, quanto é 50% de 40? Você divide também por 10 e aí faz 4 mais 4 mais 4, porque você já sabe que 4 são 10%. Agora, se você quiser facilitar a coisa, é muito simples. 50% é sempre a metade, tá bom? Então, 50% de 40 é a metade de 40. 20. Ok. Por que 50% é sempre a metade? Porque o todo é 100%. Qual é a metade de 100? 50. Então, a metade de 100% é 50%. Não importa com que todo você está trabalhando. Ok? Funcionou? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Você vai, então, tem aí como atividades. A imagem acima foi dividida em quantas partes iguais? Você vai responder, porque eu já até te contei. A parte laranja corresponde a 50% de quadradinhos pintados, exatamente como eu falei para você. Agora, imagine que você precisa dividir uma barra de chocolate ao meio e cada pedaço seria a metade do chocolate. Imagine um chocolate com 12 quadradinhos.
e você tem que dividir ao meio. Quantos quadradinhos vai ficar para cada pessoa? 6, porque a metade de 12 são 6. Ou simplesmente 50% para cada pessoa. Porque o total, os 12 quadradinhos, compreende 100%. Metade dele, que são 6 quadradinhos, compreende 50%, que é a metade. Número 2. João comprou uma pizza tamanho família de 12 pedaços. Delícia! Ele precisa separar 50% da pizza para seus pais. Quantos pedaços ele guardará? Não esquece, 50% é sempre a metade, porque o todo é 100%. A pizza tem 12 pedaços, por um acaso eu já fiz até essa conta para você. Vamos para o número 3. João estava fazendo uma pesquisa e resolveu fazer 50% das atividades previstas hoje, pois o restante iria dividir em 2 dias. Qual o percentual que João iria fazer amanhã? Se ele fez 50% hoje, sobrou 50%. Esse 50% você vai dividir por 2, tá bem? Vocês vão receber hoje um jogo que fala exatamente sobre isso, tá? Número 4. Pedro ganhou uma barra de chocolate de 12 pedaços e comeu 50%. Quantos pedaços sobraram? E aí, você vai assinalar a resposta correta. Fizemos essa conta já. 5. Pietro está fazendo a tarefa que a professora Luzia passou. Sua atividade tem 10 perguntas. Ele já respondeu 5 antes do almoço. Qual o percentual de atividades que Pietro já fez dessa tarefa? Lembrando que 10 questões eram 100%. Se ele já respondeu 5, faltam 5. Qual é o percentual? Quando nós perguntamos qual é o percentual, é o mesmo que perguntar quantos por cento, tá bom? E a última questão é a seguinte. Jonas estava na padaria e queria comprar um bolo com sua irmã. Como ela disse que estava muito caro, ele propôs pagar apenas 50% do valor. O bolo custava R$20. Quanto Jonas conseguiu pagar nesse bolo? Lembrando sempre que 100% é o todo. R$20 compreende 100%. Então, se ele pagou 50%, quanto ele pagou? Você tem as alternativas. É só assinalar, tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo de hoje, porque nós vamos iniciar o livro EMAI. Exatamente. Tem um pouquinho mais de atividade para você fazer. Um beijinho no coração e até daqui a pouco.